Bom dia para todos, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, nesta oportunidade nós vamos aqui meditar em Gênesis capítulo 6 e versículo 3. Vou ler aqui para vocês. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Bom, a parte do versículo que nós vamos analisar aqui é os 120 anos estão relacionados ao quê? Quando Moisés escreveu e diz assim, então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. O que Moisés queria dizer com isso? Com esses 120 anos? O que Moisés tinha em mente quando diz, porém os seus dias serão 120 anos? Bom, há várias interpretações sobre esta frase dos 120 anos. Por exemplo, alguns dizem que esses 120 anos, o sentido é este, que Moisés escreveu dizendo que depois do dilúvio, os homens não viveriam mais do que 120 anos. Bom, esta ideia ela foi advogada pelo historiador judeu Flávio Joséfos. No seu livro Antiguidades Judaicas, capítulo 3, eu vou ler aqui para vocês, verso 2, ele diz assim, Deus amou esse homem por sua justiça. Ainda assim, ele não apenas condenou aqueles outros homens por sua maldade, mas decidiu destruir toda a humanidade e fazer outra raça, dessa vez pura da maldade, e abreviando suas vidas e fazendo com que seus anos não fossem tantos quantos antes viviam, mas apenas 120 anos. Bom, esta é a opinião de Flávio Joséfos. Ele entende que a declaração aqui dos 120 anos é uma sentença de Deus para as gerações posteriores. O que Deus estaria dizendo é que os homens não viveriam mais do que 120 anos. Esta posição é advogada por Flávio Joséfos, ela é advogada por outros teólogos judeus, até mesmo teólogos cristãos, eles advogaram esta ideia e advogam que os 120 anos ali aponta para a duração da vida dos homens depois do dilúvio, ou seja, depois do dilúvio, os homens não viveriam mais do que 120 anos. Bom, feita esta explicação, aqui vai a pergunta. Mas será que é isso que Moisés tinha em mente? Quando Moisés diz assim, porém os seus dias serão 120 anos. Será que Moisés ele realmente está dizendo que depois do dilúvio, os homens não mais viveriam tanto quanto os homens que viveram antes do dilúvio? Bom, primeiramente eu quero lhe dizer o seguinte. É verdade, sim, que os homens, depois do dilúvio, eles não viveram tanto quanto os homens que antecederam ao dilúvio. Eu vou dar só um exemplo aqui para você. Vamos ver aqui, Gênesis. Por exemplo, Adão ele viveu 930 anos. A Bíblia diz que Adão viveu 930 anos. Vou ler aqui só para você, aqui, por exemplo, em Gênesis capítulo 5. E versículo 30, E viveu Lameque, depois que gerou a Noé, 595 anos, gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Lameque 777 anos e morreu. Certo? Então, é óbvio que, por exemplo, Matusalém, ele viveu um pouco mais. Deixa eu ver aqui quantos anos Matusalém viveu aqui, E viveu Matusalém 187 anos, gerou Lameque. E viveu Matusalém, depois que gerou Lameque, 787 anos, gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Matusalém 969 anos e morreu. Então você vê que todos aqueles que viveram antes do dilúvio e que pereceram, eles tinham sim uma vida tão longa que se aproximava a 1000 anos. E também é verdade que nenhum homem depois do dilúvio viveu tanto quanto Noé, tanto quanto Adão, que viveu 930 anos, e nem viveu tanto quanto Matusalém, que viveu
aqui como se diz aqui, e foram todos os dias de Matusalém 969 anos e morreu. Isso é uma verdade. Porém, nós precisamos fazer uma investigação mais profunda, mais atenciosa. Será que quando Moisés escreveu exatamente isso, porém os seus dias não passaram de 120 anos, ou seja, os seus dias serão 120 anos, será que realmente Moisés estava dizendo isso? Que os homens que nascessem e vivessem e morressem depois do dilúvio não ultrapassariam 120 anos? Será que é isso? É isso que nós vamos analisar agora. E eu convido você para nós lermos alguns versículos. Você me acompanhou até aqui, então eu convido você a nós continuarmos. Ok? Vamos ler, por exemplo. Será que realmente os homens, depois daqui, eles só viveram até 120 anos e não mais? Vamos lá. Vamos ver, por exemplo, quantos anos Noé viveu depois do dilúvio. Vamos para Gênesis 9. Vamos começar por Noé. Gênesis 9, 28 e 29. E viveu Noé depois do dilúvio 350 anos. Foram todos os dias de Noé 950 anos e morreu. Então prestai bem atenção. E viveu Noé depois do dilúvio 350 anos. Então só aqui já é o bastante para nós entendermos que esta interpretação que diz que o homem não viveria mais do que 120 anos depois do dilúvio, ela cai por terra. Por quê? Porque o próprio Noé, que nasceu antes do dilúvio, certo? Ele mesmo viveu, e viveu Noé depois do dilúvio 350 anos. Ok, queridos? Bom, para você ter uma ideia, eu quero ler até mais. Vou aqui para Gênesis capítulo 11. O que diz aqui? Veja quantos anos os homens viveram depois do dilúvio. Gênesis 11, 10. Vamos começar aqui. Estas são gerações de Sem. Sem era da idade de 100 anos e gerou Arfaxade 2 anos depois do dilúvio. Veja bem, Sem tinha 100 anos. E 2 anos depois do dilúvio, ele gerou Arfaxade. Então, 2 anos depois do dilúvio, Sem tinha 100 anos. Então, depois disso, quantos anos Sem viveu? E viveu Sem, depois que gerou Arfaxade, 500 anos e gerou filhos e filhas. Então, veja que Sem viveu depois do dilúvio 500 anos. E viveu Arfaxade 35 anos, gerou a Selá. E viveu Arfaxade, depois que gerou a Selá, 403 anos, e gerou filhos e filhas. Todos esses homens aqui que eu estou lendo são posteriores ao dilúvio. E viveu Salá, 30 anos, gerou a Éber. E viveu Salá, depois que gerou a Éber, 403 anos, gerou filhos e filhas. E viveu Éber, 34 anos, e gerou a Peleg. E viveu Éber, depois que gerou a Peleg, 430 anos, gerou filhos e filhas. E aí vai indo. Quando você, por exemplo, vou ler para você bem aqui, 22. E viveu Serug, 30 anos, gerou a Naor. E viveu Serug, depois que gerou a Naor, 200 anos, gerou filhos e filhas. E viveu Naor, 29 anos, gerou a Terá. E viveu Naor, depois que gerou a Terá, 119 anos, gerou filhos e filhas. E viveu Terá, 70 anos, gerou a Abrão, a Naor e Arã. E estas são as gerações de Terá. Terá gerou a Abrão, a Naor e a Arã. E Arã gerou a Ló. E morreu Arã, estando seu pai, Tera, vivo, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. Então aqui vai indo, queridos. E tomaram Abrão e a Naor mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai. O nome da mulher de Naor era Milca, filha de Arã, pai de Milca e pai de Isca. E Sarai foi estéril e não tinha filhos. Não teve filhos. E tomou Terá Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho. E Abraão saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã, e vieram a Terá e habitaram ali. E foram todos os dias de Terá 205 anos, e morreu Terá em Arã. Então prestai bem atenção. Terá, pai de Abraão, viveu, todos esses, só que depois de Lu viveu 205 anos. Então, esta interpretação que diz que os 120 anos, em Gênesis 6,3, é uma referência à limitação do tempo dos homens que não ultrapassariam 120 anos, simplesmente ela não faz sentido. Porque quando você vai ler Gênesis capítulo 11, leia a partir do versículo 10,
até o versículo 32, você vê que mesmo a idade indo regredindo, a idade, ela ia diminuindo depois do dilúvio, mas ainda assim a gente constata que os homens eles viveram até 400, 500 anos depois do dilúvio. Ok? O próprio, por exemplo, e foram todos os dias de Tera, 205 anos e morreu Tera em Harã. Por exemplo, você vai ler sobre Abraão. Quantos anos Abraão viveu? Abraão, quando você vai ler em Gênesis 25, 7, vamos lá ver aqui, ó, quantos anos ele viveu. Isso tudo depois do dilúvio. Gênesis 25, 7, ó. Estes, pois, são os dias dos anos da vida de Abraão, que viveu 175 anos. E Abraão expirou e morreu em boa velhice, velho e farto de dias, e foi congregado ao seu povo. Então veja que aqui diz que Abraão viveu 175 anos. Então, como nós vamos conciliar isso com Gênesis 3? Os homens, porém, viverão 120 anos. Ora, como é que podemos conciliar isso? Se é verdade que Gênesis 6,3 está limitando a idade do homem a 120 anos, ou seja, dizendo que depois do dilúvio eles não viverão mais do que 120 anos, ora, eu estou mostrando para vocês que muitos homens ultrapassaram 300, 400, 500 anos. E aí Terá morreu com 205 anos, Abraão morre com 175 anos. Isaac, quantos anos Isaac tinha? Capítulo 35, 28. O que diz aqui? Ó? E foram os dias de Isaac 180 anos. E Isaac expirou e morreu e foi recolhido aos seus povos, velho e farto de dias. E Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. Então você viu aqui a idade de Isaac, ó, ou melhor, de Jacó. E foram os dias de Isaac. E foram os dias de Isaac 180 anos. Ultrapassou 120. Jacó, quantos anos ele tinha? Jacó, vamos aqui, Gênesis 47, 28. Olha o que diz aqui, ó. 47, 28. E Jacó viveu na terra do Egito 17 anos, de sorte que os dias de Jacó, os anos da sua vida foram 147 anos. Então, 147 anos é mais do que 120. Então, nós temos que procurar uma outra interpretação para Gênesis 3. A proposta por Flávio José foi ela simplesmente não estar casando. Muitos outros intérpretes, teólogos, eles defendem exatamente isso, que os homens ali, o que Gênesis 3 está dizendo é que os homens viverão somente 120 anos. Não, não é isso. Eu estou provando aqui, biblicamente, para vocês que não é isso. E agora você me pergunta, professor, se Gênesis 6,3, que diz que os dias da sua vida serão 120 anos, não diz respeito à duração de vida de um homem, a saber que eles não ultrapassaram 120 anos de vida, e o Senhor me mostrou perfeitamente aí na Bíblia, então os 120 anos diz respeito ao quê? Vamos voltar aqui, ó. Então, a leitura de Gênesis 6,3, quando fala e os seus dias serão 120 anos, aponta para o que esses 120 anos? Esses 120 anos, eles estão ligados ao quê? A que acontecimento, a quem, a que época? Vamos lá. Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Bom, queridos, o contexto, ele está logo aqui imediatamente. Quando foi que Deus decretou que o homem não viveria mais do que 120 anos? É importante nós fazermos esta análise. Bom, de acordo com a interpretação proposta por Flávio Josefo e por outros teólogos, este decreto aqui, de que Deus falou os homens não viverão mais do que 120 anos, acontece depois do dilúvio. Mas, biblicamente falando, quando nós vamos analisar, não. Esse decreto ele acontece antes do dilúvio. E para isso eu chamo você para lermos em Gênesis 6, 1 em diante. Ó. E aconteceu que, como os homens, o original grego diz que quando Adão começou a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, certo? Eu vou só explicar a palavra Adão no hebraico é Adam. E Adão, ela pode ser traduzida para Adão, apontando para Adão, o homem, como pode
Adão significa toda a humanidade, o homem, a humanidade, ok? Então por isso se traduz assim, ó. E aconteceu que, como os homens, no hebraico Ha-Adam, os homens, começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus, no hebraico Venei Ha-Elohim, para filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Aí você pergunta, e é necessário eu esclarecer, quem são estes filhos de Deus aqui, em Gênesis 6:2? Bom, a interpretação mais antiga, a começar pelos judeus, diz que esses filhos de Deus, eles eram anjos que desceram do céu e tiveram contato sexual com as mulheres. Inclusive o próprio Flávio Joséfo, ainda em Antiguidades, capítulo 3, olha o que ele diz aqui, ó. Para muitos anjos de Deus, eu vou ler o trecho para ficar melhor entendido aqui, ó. Vou ler, deixa eu ver aqui. Mas agora ela, ele está falando da geração perversa dos Noé, mostrava por suas ações um duplo grau de maldade em relação ao grau de virtude anterior. Desse modo, ela, ele está falando da geração perversa, fez de Deus seu inimigo. Para muitos anjos de Deus, acompanhou mulheres e gerou filhos que se mostraram injustos e desprezadores de tudo o que era bom, por causa da confiança que tinha em sua própria força. Pois a tradição é que esses homens fizeram o que se assemelha aos atos daqueles a quem os gregos chamam de gigantes. Eu quero lhes dizer que esta tradução aqui, nesta obra de Flávio Joséfo que eu tenho, inclusive foi um presente que eu ganhei de uma pessoa que é muito amada por mim, ok, ó, Antiguidade Judaica, Flávio Joséfo, chegou ontem. Esta tradução ela está ipsilitre de acordo com o original grego. E de fato, o Joséfo aqui ele está defendendo que os anjos eles se macularam com as mulheres e geraram a prole de gigantes. Ok? Então por que eu fiz esta leitura? Para te mostrar que a interpretação mais antiga do texto de Gênesis 6:2 sobre os filhos de Deus é que eles eram anjos de Deus. Essa interpretação ela foi advogada também por Filon de Alexandria, que era um judeu também, da mesma época de Flávio Joséfo, da época dos apóstolos. Ela foi advogada por boa parte dos rabinos ali do período do Segundo Templo. A própria Septuaginta, em alguns códices, ela diz Angelu tuteu, anjos de Deus. Ela não diz Huiu tuteu, filhos de Deus, mas traduz a palavra hebraica Venei Ha-Elohim por anjos de Deus. Angeloi tuteu, anjos de Deus. É assim que a Septuaginta traduz. Então, antes de Flávio Joséfo defender que os filhos de Deus ali são anjos, a Septuaginta já verteu o hebraico Venei Ha-Elohim por Angeloi tuteu, anjos de Deus. A própria Septuaginta defendeu isso. E também esta expressão filhos de Deus, quando ela aparece no Antigo Testamento, veja, a expressão filhos de Deus, Venei Ha-Elohim, sempre que ela aparece, esta expressão no Antigo Testamento, ela aponta para anjos. Gênesis, ou melhor, Jó 2:1 lá diz o seguinte, ó, vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Jó 2:6 também diz a mesma coisa. Então, a mesma expressão, filhos de Deus, que aparece em Jó 2:1 e Jó 2:6, que ali aponta para anjos de Deus, a mesma expressão aqui, filhos de Deus, aponta para anjos de Deus. Ok, meu irmão? Então, repito, a maioria dos tratados judaicos, dos rabinos, dos intérpretes judeus e também dos pais, dos pais da igreja ali, antes de Niceia, eles defendiam que aqui são anjos de Deus. Por exemplo, você vai consultar Tertuliano, Justino Mártir, Hipólito de Roma. Eles diziam que aqui eram anjos de Deus. Ok? Eles diziam. Por exemplo, Clemente de Alexandria, na sua Estromata, ele também dizia que aqui eram anjos de Deus. Então, eu não vou citar aqui todos os teólogos cristãos da patrística, ali de antes de Niceia, porque são inumeráveis. Mas basta eu lhe dizer esses nomes para que você entenda que a interpretação mais antiga
a interpretação primitiva para Gênesis 6:2 sobre a identidade dos anjos de Deus é que eles eram anjos de fato. Por exemplo, 2 Pedro 2,4 e Judas 6, que diz: e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas abandonaram as alturas, Deus os prendeu no Tártaro com cadeias eternas. Os anjos ali em questão, de Gênesis, ou de Judas 6 e 2 Pedro 2,4, são os mesmos filhos de Deus de Gênesis 6,2. Então, o que Judas e 2 Pedro estavam citando ali era a prisão dos anjos no Tártaro. Por quê? Porque eles se macularam com mulheres. E de onde foi que Judas e 2 Pedro 2,4 tiraram aquela narrativa? Eles tiraram exatamente do livro de Enoque e do livro de Jubileus. O livro de Enoque, ele vai dizer para nós que os filhos de Deus de Gênesis 6:2 são anjos. O livro de Enoque e o livro de Jubileus, eles vão interpretar a passagem de Gênesis 6:2 como uma referência aos anjos que deixaram a sua altura e foram enfeitiçados pela beleza das mulheres e vieram e se enamoraram das mulheres e tiveram relações sexuais com as mulheres e delas geraram gigantes, ou elas geraram gigantes. E tudo isso é importante você saber. É importante você saber. Talvez você conheça apenas esta ideia de que os filhos de Deus são os filhos de Sete e as filhas dos homens são as filhas de Caim. Não. Esta interpretação, ela foi desenvolvida depois, tanto no judaísmo como no cristianismo. A interpretação primordial mais antiga, inclusive advogada no próprio Novo Testamento, e você lê a 2 Pedro 2,4 e Judas 6, é que esses filhos de Deus são anjos de Deus. E quando você vai comparar a narrativa de Pedro e Judas com o livro de Enoque e Jubileus, você vai ver então que Judas e Enoque eles estão se referindo a anjos que entraram as filhas dos homens. Então, dada esta explicação, aqui eu quero prosseguir para o que eu me propus. Os 120 anos aqui, eles começaram quando? Esse decreto, quando Deus decretou, quando Deus baixou esse decreto bem aqui, porém os seus dias serão 120 anos. Quando Deus baixou esse decreto aqui sobre a humanidade, isso aconteceu depois do dilúvio? Não. Antes do dilúvio. O livro de Enoque ele vai dizer que a corrupção dos anjos com as mulheres aconteceu nos dias de Yared ou Jared. Então, esses 120 anos aqui, queridos, eles aconteceram exatamente quando Noé tinha 480 anos de idade. Prestai bem atenção. Quando Noé tinha 480 anos de idade, foi quando começou a grande corrupção da humanidade. Então, quando Noé tinha 480 anos, Deus disse para Noé e baixou esse decreto: o meu espírito não permanecerá para sempre com o homem, ou seja, com esta humanidade, com esta geração, porque ela é carnal. Porém, os seus dias, ou seja, o seu tempo de existência, será de 120 anos. Então, prestai bem atenção, isso foi dito quando Noé tinha 480 anos. Diz a Bíblia Sagrada que no ano 600 da vida de Noé veio o dilúvio. Isso está escrito. No ano 600 da vida de Noé veio o dilúvio. Então, esses 120 anos eles começam quando Noé tinha 480 anos. E quando Deus fala assim para Noé, porém os seus dias, ou seja, os dias da humanidade, desta geração corrupta, serão 120 anos, ele estava decretando, a partir daquele momento da corrupção dos anjos com mulheres, que eles não, aquela geração não ultrapassaria 120 anos. Ou seja, daquele momento até 120 anos viria o dilúvio e destruiria toda a raça humana. Esse é o contexto. É isso que Moisés tinha em mente quando ele disse, porém os seus dias serão 120 anos. Lembre-se bem, você pode estar dizendo, não, professor, mas isso foi decretado depois do dilúvio. Depois do dilúvio, não. Isso foi decretado tão logo quando a raça humana começou a se corromper. Quando os anjos entraram às mulheres. Está bem aqui, E aconteceu o quê? Como os homens começaram a multiplicar sobre a terra e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus, ou seja, anjos de Deus, conforme diz a Septuaginta,
que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Isso está no contexto. Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Aí, havia naqueles dias, ele está falando aqui antes do dilúvio, havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, de fato o autor ele está falando sério, certo? Antes do dilúvio haviam gigantes, e depois do dilúvio houve gigantes? Houve. É só você ler a história de Davi que ele matou o gigante Golias. Ali na conquista de Moisés, na terra de Canaã, quando ele conquistou Canaã, quando Josué conquistou as terras, os israelitas mataram muitos gigantes. Então é por isso que o autor ele já se antecipa para o que ele vai falar, por exemplo, em Números, em Êxodo. Havia naqueles dias, ou seja, nos dias anteriores ao dilúvio, gigantes na terra. E também depois, ou seja, depois do dilúvio. Quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, aí ele retoma o que ele disse em Gênesis 6:2. Quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens e delas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. Então, de acordo com muitos estudiosos, por exemplo, R.H. Charles e outros, eles veem aqui duas classes de gigantes. Havia gigantes antes do dilúvio e também depois do dilúvio, que é fato. Mas havia também uma prole de homens maus, que eram os filhos dos anjos. Que eram os filhos dos anjos, que aqui diz, estes eram os valentes, Giborim. Estes eram os valentes, no hebraico, Giborim. Que houve na antiguidade os varões de fama. Então, esses varões de fama aqui, quando ele diz que houve na antiguidade, esses varões de fama aqui eram exatamente filhos dos anjos com mulheres. Esses varões de fama aqui, eles não existiram mais depois do dilúvio. Mas a raça dos gigantes, dos Nefilim, esta raça, elas existiam tanto antes do dilúvio como depois do dilúvio. Então nós temos aqui duas raças. A raça dos Nefilim, gigantes, e a raça dos Giborim, valentes. Ok, queridos? Então, retomando aqui. Eu estou mostrando para vocês que os 120 anos, eles começam quando a raça humana começa também a se deteriorar, cair totalmente da graça de Deus, se distanciar. Isso aconteceu devido os anjos entrarem as mulheres. Que esta é a interpretação antiga. Eu já lhe mostrei, por exemplo, por Flávio Joséfo. E talvez você não tenha conhecimento quem foi Flávio Joséfo, mas Joséfo ele viveu entre os anos 37 e me parece que a 103 depois de Cristo. Então, como eu falei, ele era um contemporâneo do apóstolo Paulo, era contemporâneo de boa parte dos apóstolos, foi contemporâneo do apóstolo João, era contemporâneo de Filon de Alexandria. Então, o testemunho de Flávio Joséfo ele é importante porque mostra como é que os teólogos da época lidavam com Gênesis 6:2. Então, a maioria dos teólogos da época, incluindo Flávio Joséfo, Filon de Alexandria, eles entendiam que Gênesis 6:2 fala da corrupção dos anjos com as mulheres. Você pode estar dizendo, professor, isto é lenda. Bom, se você acha que é lenda, eu quero lhe dizer que é isso que os teólogos da época de Joséfo, da época de Jesus, pensavam. A maioria. E é isso que 2 Pedro 2,4, Judas 6 faz referência. Pedro e Judas, quando eles falam de anjos aprisionados, eles estão falando de anjos, ou seja, dos filhos de Deus que entraram as mulheres, as filhas dos homens, e geraram nelas gigantes. Então, amados, eu creio que eu provei para você que esta expressão, os seus dias serão 120 anos, ela não está falando que o homem só viverá no máximo 120 anos depois do dilúvio. Não, não é isso. Mostrei para você claramente. Você pode ler, por exemplo, Gênesis capítulo 5, que traz a geração dos homens antes do dilúvio. E você pode ler também Gênesis capítulo 11, a partir do versículo 10 até o versículo 32, que mostra a geração dos homens depois do dilúvio.
Então, antes do dilúvio, os homens viveram até quase que 1000 anos. Adão viveu 930 anos. Matusalém viveu até mais um pouco, 950. Tá certo? Então, você vê que os homens antes do dilúvio, eles viviam muito. Depois do dilúvio, foi decrescendo, foi. Mas, por exemplo, o próprio Sem, ele viveu 500 anos ainda depois do dilúvio. Noé viveu 350 anos depois do dilúvio. Isto é fato. Ok? Então, visto que os homens depois do dilúvio ultrapassavam até 300, 400, 500 anos de vida, então é óbvio que Gênesis capítulo 6 e versículo 3 não está tratando da redução da idade individual dos homens. Ao contrário, Gênesis 6,3 está trazendo um decreto de destruição para a humanidade ímpia antediluviana. Que Deus está dizendo ali, ele está decretando para Noé: esta geração, o homem, a geração Noé, a tua geração Noé, ela não ultrapassará 120 anos. Os seus dias serão apenas 120 anos. Noé, o meu espírito, ele não contenderá sempre com esta geração, porque eles são rebeldes, eles são carnais. Eles não me obedecem, Noé. Esta geração, ela não me obedece e eu não vou ficar insistindo. Eu não vou ficar insistindo para sempre. O meu espírito não contenderá com esta geração para sempre. Porém, a partir de agora eu decreto 120 anos para esta geração, Noé. Era este o pensamento de Deus. E era isto o que Moisés tinha em mente quando ele escreve Gênesis 6,3. Ok, queridos? Bom, se você gostou deste trabalho, deste vídeo, que você dê aquele like, aquele joinha e compartilhe o nosso trabalho, ok, irmão? Deus em Cristo nos guarde e nos abençoe agora e para todo sempre. Antes de fechar o vídeo, eu quero dizer o seguinte: isso aqui foi, como eu já falei, foi um presente que eu ganhei de uma grande fã, de uma pessoa que muito me admira. Ela resolveu me dar este presente. São 3 volumes, toda a obra de Flávio José. E eu quero dizer para você, irmão, que eu tenho a obra de Flávio José toda, que foi editada pela CPAD. Mas se você me perguntar qual é a mais confiável, eu lhe recito esta aqui. Eu estou dizendo que a tradução da CPAD não está boa? Não. Mas em alguns momentos, por exemplo, quando Flávio José diz que os anjos entraram as filhas dos homens, as mulheres, como eu li aqui para você, certo? O que o José diz? Ó? Para muitos anjos de Deus, acompanhou mulheres e gerou filhos que se mostraram injustos e desprezadores de tudo o que era bom, por causa da confiança que tinham em sua própria força. Pois a tradição é que esses homens fizeram o que se assemelha aos atos daqueles a quem os gregos chamam de gigantes. Ora, quando chega neste trecho bem aqui, a tradução da CPAD, ela distorce o original grego. Ela não bota anjos de Deus, ela diz que ali eram por filhos de Deus. Ela vai entender, então, a tradução da CPAD, ela ignora totalmente o texto grego que eu tenho em mãos, o texto grego de Josefo. Graças a Deus eu sei ler o grego, então eu tenho possibilidade de comparar. Certo? Então a tradução da CPAD neste ponto, ela é bastante tendenciosa e infeliz. A tradução da CPAD, ao invés de ela dizer o que Josefo diz, aqui em vez dela dizer, para muitos anjos de Deus acompanhou mulheres e gerou filhos que se mostraram injustos e desprezadores de tudo que era bom. Então a tradução da CPAD, a edição, ela vai botar ali que são filhos de Sete, que se misturaram com as filhas de Caim, as filhas dos homens. Então, a tradução da CPAD, ela é infeliz, ela é tendenciosa. Ela faz com que Flávio Josefo venha a proferir, vamos dizer, o dogma, ou por assim dizer, a crença da Assembleia de Deus. Ela faz com que Flávio Josefo seja um assembleiano. Quando, na verdade, Flávio Josefo ele não advogava essa ideia de que os filhos de Deus eram uma referência aos filhos de Sete e que as filhas dos homens eram uma referência às filhas de Caim. Flávio Josefo não advogava isso, porque eu tenho os escritos originais de Josefo no grego, e esta tradução que eu acabo de lhes mostrar aqui, ela está fiel de acordo com o texto grego de Josefo.
Então aqui eu recomendo esta obra. Se você quiser comprar uma obra mais fiel de José, compre esta obra aqui. Ela foi editada em 3 volumes. Aqui eu tenho Flávio Josefo contra Ápio, texto integral, faz parte da obra, né? Tenho aqui a outra obra, Guerra dos Judeus de Flávio Josefo, texto integral. É uma excelente obra, é uma excelente tradução, e aqui eu tenho Antiguidades Judaicas de Flávio Josefo. Então eu tenho aqui as 3 obras de Josefo. Okay? Então eu aproveito aqui para agradecer a pessoa que me presenteou esta obra. De todo o coração, aqui vai o meu agradecimento para a pessoa que me presenteou esta obra. Que Deus possa abençoar grandemente esta pessoa, que esta pessoa seja cada vez mais abençoada por Deus, ok? Então, queridos, por aqui eu vou finalizar este vídeo, tá bom? Se você gostou deste vídeo, compartilhe. Que Deus em Cristo nos guarde e nos abençoe agora e para todo sempre. Amém.